prosseguindo no meu voto, por fim, em síntese, eu trago a colação e não vou ler, mas todos os itens que indicam em que há prova fiz por alíneas, são alíneas de itens que levam à conclusão que cheguei nesse voto. Traço agora, rebato e analiso um por um dos argumentos da defesa, dentre eles no que diz respeito à origem dos recursos. Me parece que, do que eu vi da sustentação oral, um dos pontos que a defesa entende equivocado, tanto da sentença quanto da acusação, é que estaríamos a tratar exclusivamente do apartamento. E por isso fica indagando da origem do recurso, se esse recurso era ou não da Petrobras, e inclusive leva isso para as questões relacionadas à competência. Pois bem, a denúncia não se baseia em suposta relação direta entre os valores utilizados para o pagamento de propina e os contratos da Petrobras. O liame pretendido pela defesa inexiste e seria até mesmo irrelevante, pois não se perquire a respeito da origem dos recursos para fazer frente ao apartamento e aos respectivos gastos da personalização. Havia um caixa único e dele eram pagos os agentes políticos. Crimes dessa espécie não passam recibo. Em regra, os valores de propina passam ao largo da contabilidade oficial. Além disso, a corrupção não ocorre somente com recursos ilícitos, tampouco para a prática de um ilícito. Ainda que o objeto do pedido seja lícito, o bem jurídico tutelado, a administração pública, permite a criminalização da conduta do agente. É importante afirmar que havia uma conta corrente extraoficial, onde eram lançados créditos e débitos, sem que, porém, recebesse ativos. Ou seja, quando se fala em conta corrente ou caixa único, quer-se dizer que o acerto era meramente informal, simplesmente um encontro de contas, sem que se identifique depósitos ou saques em instituição oficial. Desse acerto de contas, em relação aos 16 milhões destinados ao PT, adveio o custeio de passivos pendentes entre a OS Empreendimentos e a Bancob, além da diferença de preço para o pagamento do triplex acrescidos das benfeitorias. Esclareço que crime de corrupção passiva é diferente do crime de tráfico de influência, que é um ponto destacado no recurso, e o que houve, e para mim está demonstrado, na verdade, o concerto de agentes para a mesma finalidade, tendo eles plena consciência da ilicitude de seus atos, com especial destaque ao presidente e ao ex-presidente, atribui isso não só à determinação de nomeação para o preenchimento de cargos chaves, mas também a crítica pela ausência de ação e de ânimo para estancar os desígnios autônomos. Ao contrário de fazer cessar a atividade criminosa, deu-lhe sustentação. A nomeação de dirigente estatal petrolífera repousava em sua esfera de poder político e não de terceiros. A responsabilização criminal daquele que não atua nos atos finais de corrupção, como no caso ora analisado, com razão é muito debatida na doutrina da jurisprudência. Por todos os julgados pertinente, fazer a referência ao paradigmático julgamento da ação penal 470, no mesmo salão, onde a ministra Rosa Weber fez uma destacada responsabilização lá em relação ao Banco Rural, mas o que diz respeito ao domínio de toda a cadeia delitiva por parte de pessoas ocupantes de mais alto escalão ou da tomada do poder de decisão. E depois de citar Raul Servini e também a teoria finalização de Hans Welsel, disse a ministra: o propósito da conduta criminosa é de quem exerce o controle, de quem tem o poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com utilização da empresa, no caso a empresa aqui se aplica ao Estado, lá era o Banco Rural, o autor é o dirigente, ou os dirigentes que podem evitar que o resultado não ocorra. Domina o fato quem detém o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não existir o comportamento ilícito. E ela, citando Raul Servini, faz referência àquilo que se chama de o homem por trás, ou seja, a pessoa que domina, não a ação causal diretamente, mas que tem a responsabilização por toda essa empreitada.
Havia nessa esteira inequívoca ciência do réu com relação aos malfeitos havidos na estatal. Ademais disso, dele dependia a continuidade e eficácia do esquema milionário e financiamento das campanhas eleitorais, de maneira que sua capacidade de decisão e conhecimento dos efeitos e da abrangência do esquema espúrio mostrou-se fundamental. Não se cuida, pois, de mero intermediário dos atos de corrupção, mas sim do próprio avalista e comandante do sistema, a quem atribuía a capacidade política para determinar a nomeação de agentes públicos que levassem adiante o projeto criminoso. Quando se fala em competência para indicação de conselheiros e diretores da Petrobras, por certo não está fazendo menção à competência formal, aquela de quem efetivamente expende o ato, até porque, em casos como este, o ato de ofício reside na esfera política, na atuação do agente. Contudo, pelo que já foi apurado, inclusive admitido pelos próprios nomeados, alguns em acordo de colaboração premiada, tinham eles total conhecimento das entranhas do esquema montado, e neles existia um papel fundamental. Aliás, justamente em face da predisposição em aderir às práticas ilícitas, é que foram nomeados. Também trato alguns argumentos da defesa do apelante Agenor. Na apelação criminal, que no mero ficou apurado que Agenor tinha participação nos negócios ilícitos perpetrados pela OAS na condição de superintendente responsável pelo setor de óleo e gás, e por aqueles fatos foi condenado. Aqui trata-se também da mesma questão envolvendo contratos, todavia a propina direcionava-se exclusivamente aos partidos trabalhadores, e em certa medida ao próprio ex-presidente da República. E com relação aos demais, já houve condenação na outra ação. Mas aqui, tratando-se de outro tipo de corrupção, ou outros corruptos, é que se diferencia da ação anteriormente julgada por nós. É necessária aqui nova sindicância sobre aqueles fatos, até porque tanto Léo Pinheiro quanto Agenor reconheceram a existência do esquema que vitimou a Petrobras. Deve-se verificar a existência de prova acima da dúvida razoável que ateste a responsabilidade criminal do apelante. A imputação é mais ampla do que o simples pagamento de propina ao ex-presidente. A imputação aqui, e é por isso é preciso diferenciar, em relação ao Agenor, diz respeito ao esquema da Petrobras e a destinação de recursos ao PT, e não ao pagamento ao ex-presidente do que diz respeito ao triplex. Nessa perspectiva, embora Agenor afirme que nunca teria tratado de propinas com Luiz Inácio Lula da Silva, isso não afasta o restante da imputação por pagamentos a representantes do Partido dos Trabalhadores, como sobejamente demonstrados. Há um recurso ministerial que diz respeito às penas. A inicial acusatória narra e imputa 7 crimes. O decreto condenatório considerou caracterizado um crime único de corrupção passiva em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva. Postula o Ministério Público que seja readequada a sentença no que diz respeito a essa quantidade de delitos. Analisando a sentença e o recurso ministerial, verifica-se que houve a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemar e Agenor apenas um ato de corrupção e um ato de lavagem. O recurso do Ministério Público busca a condenação em 3 atos de corrupção representados pelos 3 contratos que a empresa OAS firmou com a Petrobras, 2 deles relativos a Ernesto e o terceiro a Reparo. Relativamente ao apartamento, entendeu a sentença que o imóvel representava vantagem indevida recebida pela manutenção do sistema de fraude da Petrobras e corrupção no seio da empresa. O recurso do Ministério Público, todavia, expressamente busca a reforma da sentença apenas em relação aos 3 contratos, e transcrevo o pedido. No item 3.4, a pretensão de condenação do recurso. A condenação pela prática dos 3 crimes de corrupção refere exclusivamente aos contratos firmados pela Petrobras, subitem 34.1, 34.2 e 34.3, não tratando a unidade habitacional como nova conduta ilícita de corrupção. Assim, nem a sentença, nem a pretensão recursal do Ministério Público trataram o imóvel como corrupção autônoma, embora a denúncia o tenha feito. Esta é a matéria devolvida a esta Corte, e nesse liame deve ser analisada. Registro apenas minha convicção pessoal de que o apartamento triplex e suas reformas constituem ato de corrupção adicional e autônomo, divorciados dos contratos de corrupção decorrentes dos pagamentos, ou reserva contábil em favor do Partido dos Trabalhadores. Ainda, como explicitado antes, entendo não ser cabível a condenação pelo contrato da Repar, cuja liderança do consórcio cabia a Odebrecht, visto que não é possível extrair, acima de dúvida razoável, provas suficientes sobre os elementos do tipo em relação a este contrato. A questão se limita, portanto, a reconhecer se os 2 contratos obtidos fraudulentamente pela construtora OAS junto à Ernestin devem ser havidos como crime único e dentro de um complexo de conduta, como fez o juiz singular, ou seria o caso de concurso de crimes. De imediato, já adianto que a questão da transportadora Graneiro será tratada em apartado.
Então, não estou a tratar disso nesse ponto. Em segundo, não há, como anotado pelo juiz de primeiro grau, pagamentos realizados pela OAS em empreendimentos decorrentes do contrato da Repar. O consórcio aqui, ele tinha como líder o Grupo Odebrecht e não houve pagamento direto pela OAS Partido dos Trabalhadores ou qualquer agente público, mas mero contingenciamento em forma da empresa que administrava o grupo de empresas para que fizesse o devido repasse. Sobressai a metodologia empregada no caso específico. Sobre a metodologia empregada no caso específico, consignou o juiz de primeiro grau que, em relação aos consórcios Compar e OS, não era a responsável principal pelos pagamentos, sendo que o encargo de líder era da empresa Odebrecht. Por isso, não houve condenação apenas em relação a Ernest, onde há certeza quanto à responsabilidade pelos pagamentos. De resto, a ocorrência de um crime único, a configuração de continuidade delitiva e entre as condutas e a existência de concurso material de crimes é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade. E em muitos outros processos nós já fizemos condenações onde havia mais de um contrato em concurso material. No presente caso, a atuação do ex-presidente difere do padrão dos processos já julgados relacionados à Operação Lava Jato. Não se exige a demonstração de participação ativa, de elucidação ativa em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento do partido, pelo que agia nos bastidores para a nomeação e manutenção dos agentes públicos em cargos chaves para a organização. Transcrevo alguns trechos que, uma vez mais, confirmam essa assertiva. Não por outra razão, a sentença condenou o ex-presidente por um ato único de corrupção, porquanto a ele cabia dar suporte à continuidade do esquema de corrupção havido na Petrobras, orientado a financiar partidos políticos e um projeto de poder, com capacidade inclusiva de interferir na rigidez eleitoral. A estrutura criminosa e o modus operandi pressupõe, e a prova disso, a participação de outros agentes políticos em condição semelhante, apesar de não denunciados neste feito. É imperioso apontar que a influência política desborda da constância do agente em determinado cargo. Não são poucos os exemplos, no âmbito da própria Lava Jato, de denunciados que, mesmo após deixarem seus cargos, mas sempre em razão deles, permaneceram a receber valores usufruindo e influenciando o esquema de corrupção. E falo isso, exemplo de Eduardo Cunha, Jorge Afonso Agelo, André Vargas, e inclusive o Paulo Roberto Costa, que saiu da Petrobras e persistia recebendo valores, dentre outros. É inimaginável que houvesse prova material e influência política do ex-presidente no esquema para a nomeação de agente da Petrobras. Isso não desqualifica, porém, os testemunhos, alguns ricos em detalhes, colhidos junto à participação de participantes diretos ou indiretamente dos fatos. Pelo narrado, não tem lugar a tese proposta pelo Ministério Público em sua apelação de ampliação da condenação para todos e cada um dos contratos. Como já abordado, o ato maculoso, ainda mais do que concreto, é político e qualificado pela condição de mais de alto mandatário da República. Nessa linha de argumentação, em consonância com o posicionamento que venho defendendo até então, e a despeito de entendimentos antagônicos, ao réu Luiz Inácio Lula da Silva, seriam imputáveis dois contratos distintos e autônomos. O primeiro relativamente ao das obras e o segundo ao apartamento. Mas a míngua de recurso considero como uma única atuação de corrupção e relativamente ao contrato da Ernest. Aliás, em relação a esse contrato da Ernest, no outro processo que julgamos a OAS já tinha sido considerado como crime único. E o concurso que houve lá foi com a corrupção relativamente ao contrato com a Compar. Há um recurso em relação à absolvição dos réus José Aldemário e Agenor Franklin, no que diz respeito à corrupção dos funcionários Renato Duque e Pedro Barusco. Eu estou mantendo a sentença no ponto. Passo a tratar dos crimes, da imputação do crime de lavagem de dinheiro. Eu vou tentar ser muito mais breve do que fui até o presente momento, dizendo que a lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente, e nessa perspectiva, até mesmo eventual prescrição do crime antecedente não teria qualquer consequência para a apuração da lavagem de dinheiro, como já decidido pelo STJ. Os ciclos de lavagem de dinheiro decompõem-se em diversas fases, como explicado pelo Grupo de Ação Financeira, o GAFI, ocultação é uma fase, colocação, escurecimento de simulação e reintegração é uma terceira fase. Transcrevo um trecho de um voto do desembargador Leandro Paulsen, que bem explica essas diferentes fases, e passo a tratar da materialidade e autoria acerca da lavagem de dinheiro pelo recebimento da diferença de preço do apartamento e dos demais bens.
restou demonstrada a existência de um complexo prolongado e articulado esquema de desvios públicos do seio da Petrobras. Essa é a origem ilícita do recurso. Basta lembrar que apenas na contratação de navio-sonda, cujo negócio era indicado como desnecessário para a técnica da instituição, o montante já ultrapassa a casa de bilhão. Mas há diversos outros contratos já analisados nas mais de 2 dezenas de ações nessa corte, em que já teve a oportunidade de reconhecer a existência dos desvios ou da origem ilícita do recurso. No caso específico, trata-se de recursos oriundos da empresa OAS, como confessadamente apontou o Correio José Aldemário, que mantinha uma espécie de conta corrente com o Partido dos Trabalhadores. Há uma profusão de elementos comuns entre os crimes de corrupção e lavagem, razão pela qual se faz necessária a retomada de alguns pontos já debatidos no capítulo anterior. E pedindo vênia, transcrevo o resumo das provas que fiz menção agora ao início da minha fala, e dizendo que há prova acima de dúvida razoável que a unidade triplex estava destinada ao ex-presidente como vantagem, apesar de não formalmente transferida, porque sobreveio a Operação Lava Jato, e com ela a prisão de empreiteiros envolvidos, dentre eles José Aldemário. O magistrado singular entendeu que houve propositada intenção de ocultar o patrimônio que pertencia ao ex-presidente, pelo menos até junho de 2014, e por isso caracterizado crime de lavagem. Tem-se por correta a conclusão, dado o prolongado período de ocultação do verdadeiro destinatário dos recursos, bem como incrementos no imóvel, cientes, beneficiários e pagador, de que esses recursos tinham origem ilícita e o patrimônio não estava formalmente vinculado ao beneficiário. O interrogatório do Correio José Aldemário, quando ausente qualquer evidência que esteja mentindo, e principalmente quando em sintonia com os outros fatos, consiste em prova séria e como tal deve ser valorado. Ainda, o artigo 32 da Lei 45/92 estabelece, dentre outras providências, serem finalizadas ao final da incorporação pela incorporadora. O artigo 44 da mesma lei prevê que, após a concessão do habite apenas, deverá o incorporador requerer a averbação da construção, de modo individualizado e discriminar as unidades. Vencida essa etapa, é possível a transferência da posse ou da propriedade. E, acerca deste fato, José Aldemário diz: o Vacari me pediu que não fizesse, me liberou para a venda a outra unidade, como eu já fiz referência anteriormente. Sustenta a defesa a inexistência de título transladativo da propriedade, o que afastaria o branqueamento. Apesar de tentador, a tese não encontra amparo na disciplina dos crimes de lavagem de dinheiro. Lembre-se que o tipo penal abarca o propósito de ocultar ou dissimular a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens. Assim, a transferência anterior da unidade para o ex-presidente ou a ex-primeira-dama não é essencial para a caracterização de lavagem de dinheiro, justamente porque o contexto mostra-se compatível com o propósito de ocultar, dissimular a titularidade ou origem do bem. Vale dizer, não há incompatibilidade entre o crime de lavagem de dinheiro e a inexistência de título transladativo. Ao revés, esta acaba por revelá-lo. A propósito, tivesse havido efetivamente transferência da propriedade do Grupo AS para o Correio, certamente não se estaria em falar em ocultação ou dissimulação, mas sim em mero aproveitamento do crime antecedente de corrupção passiva. Ao contrário disso, a leitura, mesmo que apressada, do dispositivo do caput do artigo 1º da Lei 9613 já revela a inadequação da tese defensiva, pois a norma tem como premissa a ocultação, a dissimulação da propriedade, bem como a natureza ilícita da origem. Nenhuma pertinência reside, portanto, na tentativa de se associar a crime de lavagem de ativos à comprovação de transferência da titularidade, pois o bem jurídico tutela exatamente a ocultação ou a dissimulação. Até citar um exemplo muito simples, para quem não é na área do direito, especialmente, é como se a situação é idêntica como se o apartamento tivesse sido colocado no nome de um laranja. Ou seja, neste caso, a ausência de transferência transforma, em determinado momento, a medida que podia ter sido transferido e não o foi a pedido, a OAS como mera laranja do verdadeiro titular dessa unidade, pelo menos a partir do habite-se, que é a oportunidade que a empresa pode transferir. Aliás, houvesse efetivamente o título transladativo, ou no mínimo não tivesse compromisso de compra-venda perdida a validade, certamente estaria cogitando a incidência do tipo penal em exame. Não é demais recordar que a questão a respeito da titularidade do imóvel somente começou a ser esclarecida em 2014. Léo Pinheiro afirmou que inicialmente foi orientado já em 2009, que o apartamento triplex pertenceria à família do presidente Lula. E que a OAS não poderia comercializar para terceiros. Foi, porém, autorizado a vender a unidade 141 que constava no contrato celebrado com a Bancob. Em nenhum momento foi a ele informado que o ex-presidente pagaria a diferença de preço entre o apartamento e
a unidade entre o apartamento simples e o triplex. João Vacari solicitou que a regularização do imóvel fosse postergada. Disse: o Vacari me pediu que não fizesse. Me liberou para a venda a unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade que pertencia à família do presidente ficaria em nosso nome, e eu teria uma orientação. Em 2010 eu procurei, tinha problema de campanha política, esperou-se por causa da matéria do... Pois bem, o pedido de João Vacari, autodirigente do PT e pessoa de confiança do ex-presidente, surge como no mínimo estranho. Revelados todos os controles da negociação triplex, fosse de fato um negócio lícito, a solução seria bastante óbvia. O apartamento deveria ser colocado em nome do Correio Luiz Inácio Lula da Silva ou de sua esposa. Não haveria por que aguardar-se ou marginar-se outra alternativa mais adequada. Atendendo à solicitação de João Vacari, Léo Pinheiro, muito embora os percalços burocráticos, manteve o imóvel em nome da UES. O valor do imóvel, as reformas e a equipagem extrapolam muito a avaliação de mercado. O simples acobertamento da valorização do bem já configuraria, em tese, o crime autônomo de branqueamento de capitais, mesmo que nominalmente transferido para o apelante. Isso porque, como já explicado, em nenhum momento houve iniciativa no sentido de, no mínimo, fazer o ajuste da opção entre o apartamento triplex e o apartamento simples. Também a questão da declaração do imposto de renda, que somente no ano calendário 2015, houve exclusão do referido compromisso de compra e venda da declaração. É certo que em 2016 houve a propositura de ação de rescisão contratual, porém seu ajuizamento não decorreu do interesse em reaver valores, mas tudo indica apenas para prevenir responsabilidades ou para dissimular o acerto de contas entabulados com Léo Pinheiro, porque somente foi proposta depois da notória divulgação da investigação relacionada ao apartamento triplex, bem como após a condução coercitiva do ex-presidente. Dessa forma, o que a defesa entende ser um dos maiores trunfos, a rescisão extemporânea do compromisso de compra e venda e a exclusão da declaração de ajuste de imposto de renda, não possui, no meu sentido, aptidão para exculpar o apelante. Ao revés disso, a atuação tardia dos envolvidos em tentar mascarar a verdade dos fatos, justamente após a notoriedade da Operação Lava Jato e a prisão do Léo Pinheiro, nada mais faz do que documentar o que já seria possível inferir do restante do caderno. Igualmente, não socorre o apelante a tese de que o imóvel está arrolado em nome da OS Empreendimentos e que, por isso, por si só, já comprovaria a propriedade. Nunca teria sido transferido ao apelante Luiz Inácio. Arrolada não só na propriedade, mas também na questão relativa à hipoteca ao agente financeiro. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma notícia jornalística, acho que foi trazido pela defesa, relativa a uma ação, salvo engano, de execução contra a OS, onde teria sido determinada a penhora dessa unidade. O fato é que essas questões externas e a penhora, e mesmo a indicação do apartamento no procedimento de... Execução fiscal. Não, de recuperação judicial da OAS, e nada muda o que aconteceu, porque efetivamente, e reafirmo em todos os pontos, o apartamento está registrado no registro de imóveis em nome da OAS, e a OAS figura, neste ponto, como um simulacro, como um laranja do verdadeiro titular, ou seja, e se está no nome daquela pessoa, pode, em tese, e deveria ter sido arrolado na recuperação judicial, e pode, mediante prova documental, outras pessoas pretenderem havê-los como crédito, a não ser que seja demonstrado, e como é que o que está acontecendo nos autos, que ele era objeto de crime e que a transferência só não foi feita porque é resultado da ocultação. Também não interfere nas conclusões o fato do imóvel ter sido incluído no rol de bens da OAS Empreendimento no processo de recuperação judicial, é isso que eu estava falando. De resto, estando o imóvel formalmente em nome da OAS Empreendimentos, era de se esperar que fosse arrolado no processo de recuperação judicial. Há, portanto, um forte conjunto de indícios, todos eles convergindo para a responsabilidade criminal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do José Aldermário no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Com efeito, muito embora a lavagem envolvia várias práticas, e aqui estou tratando do apelo do Ministério Público, que reputa haver várias condutas de lavagem, eu estou mantendo a sentença, entendendo que é um único crime de lavagem, apesar de diversas e sucessivos contratos, etapas, seja a diferença de preço, ou mesmo pagamento para fast shop, para kitchens, para talento, entre outros. Ainda que da execução parcelada, não vejo desígnios autônomos. Nesse sentido, a propósito, segue o parecer ministerial em segundo grau. Não se está a negar que a aquisição, a reforma e a decoração ocorrerem em movimentos distintos. Contudo, não se pode conceber que sejam 3 atos de lavagem, pois, como já dito, estão inseridos dentro do mesmo contexto criminoso.
ainda postula o Ministério Público a condenação, a reforma da sentença para que sejam condenados pela imputação Paulo Roberto Valente Godilho, Fábio Ori Yanomini e Roberto Moreira Ferreira. Eu estou igualmente mantendo a prova, a sentença nesse ponto. Eu não vejo como ter prova inequívoca, acima de dúvida razoável, de que essas pessoas tinham ciência da origem ilícita dos recursos e, para além disso, da forma como eu coloquei no meu voto, dei credibilidade ao depoimento do José Aldemário no que diz respeito às partes que desfavorecem a defesa de alguns dos apelados, tenho que dar, no mínimo, igual credibilidade na parte que favorece a defesa destes ou de outros apelados. Ou seja, e o Léo Pinheiro, nesse aspecto, é categórico ao afirmar que eles não tinham conhecimento de que o custeio daquelas diferenças de preço, reformas no apartamento, tinha origem em recurso ilícito. Se elas não tinham ciência, acreditavam que eram recursos próprios da OAS, não há que se falar em lavagem de dinheiro. No que diz respeito ao custeio do armazenamento do acervo presidencial, eu também estou mantendo a sentença integralmente, transcrevo e estou mantendo a absolvição de Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Okamoto no que diz respeito à lavagem de dinheiro do armazenamento do acervo presidencial junto à empresa Graneiro. E aqui também destaco o depoimento do Léo Pinheiro, que disse que isto ele fez não com origem ilícita, não para obter alguma vantagem adicional ou como favorecimento pelas vantagens que já tinha obtido anteriormente. E, mais uma vez, me parece que a palavra do Léo Pinheiro aqui deve se aplicar com toda a inteireza. Isto posto, eu passo à dosimetria da pena. Assim como fiz em outros processos, aqui também já adianto a forma como vejo a dosimetria da pena. E me filio, me socorro, diria, da doutrina de Eugênio Zaur Zaffaroni e Pierangeli, quando dizem que a pena deve ser fixada como resposta e como medida da culpabilidade. Cito ainda outro doutrinador, que diz que a função de retribuição da culpabilidade, pois ela, em essência, reflete uma reprovação, e arremata: a pena deve responder à magnitude da culpabilidade. Passo a dosimetria da pena do réu Luiz Inácio Lula da Silva, falo no meu voto tanto do recurso ministerial que pede a exasperação da pena e a inclusão de outras vetoriais, bem como os argumentos da defesa que pede para que a pena seja fixada no mínimo legal ou ainda aquém do mínimo legal por força de circunstância atenuante. Analiso uma por uma dessas questões vetoriais, reafirmando especificamente no ponto que a culpabilidade é o vetor maior da dosimetria da pena, e eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. É lembrar que a eleição de um mandatário, em particular do presidente da República, traz consigo a esperança de uma população e um melhor projeto de vida. Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados a trair os ideais republicanos, sem discordar, por óbvio, que a corrupção aqui tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos. Há um esquema sofisticado de fraude e de corrupção no seio da Petrobras. Tais fatos não se deram ao arrepio da vontade do governante, maior, mas com maior gravidade, pela nomeação do Conselho de Administração e demais dirigentes, por interferência dele, como se deu em alguns episódios. Esse mecanismo acabou por fragilizar não apenas o funcionamento rígido da Petrobras, mas todo o processo político brasileiro.